Bom dia, queridos. A vida é extremamente difícil, né? A vida tem um monte de beleza, né? O Alfred está ali, ó, com a Antônia no colo, tá no parque de diversão, está assim no momento, né? E que bom, e que bom. Então tem isso, a vida tem essa coisa bonita, mas também tem suas lutas e lutas severas. E como a vida é difícil, a gente tem as nossas fugas, né, para aliviar. Então tem gente que nas suas fugas trabalha muito, estuda muito, come muito, sexo é um caminho que muitos buscam como escape, compram muito, viajam muito, participam muito de culto de oração, não sai de culto de oração, oração o tempo todo, fuga da vida. Tem vários caminhos para se fugir da vida. Alguns mais legítimos, outros mais aceitáveis, outros não, como droga, bebida, roubo, enfim. Há caminhos para se fugir da vida, tanto pelo excesso quanto pela falta. Aí entra a depressão, as fobias, os transtornos de ansiedade, enfim, de recuo na vida, né? Porque a vida é difícil. E alguns escalam isso. Os recursos não conseguem dar conta por meio dos recursos que estão disponíveis e alguns chegam ao ponto de, no desespero, se matar, né? Então, quando a gente fala disso, a gente está falando da gente, mesmo que seja em escalas distintas, entende? Porque o drama da existência é de todos nós, de todos nós. E não tem um sujeito no mundo que não faça alguns percursos de fuga dos enfrentamentos necessários, porque é muito difícil lidar com isso. E aí, meus amados, quando a gente olha para o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho é uma fonte de vida, uma fonte de vida, para a gente conseguir lidar melhor com a existência, para a gente conseguir desenvolver caminhos saudáveis, agradáveis, com sentido. Porém, a experiência de igreja nem sempre caminha parecido à proposta de Jesus. E a gente sabe muito bem disso. Assim como ocorreu no seu tempo, Jesus Cristo hoje em dia também é mal visto pelos seus supostos seguidores, né? Pelos cristãos. Pelos judeus da época e pelos cristãos de hoje, Jesus continua sendo alguém marginalizado da experiência central da vivência. Pode ser alvo dos cânticos, de algumas falas, mas muitas vezes relegado a um plano secundário na proposta de vida apresentada por ele. E aí, essa questão do suicídio, eu já falei isso algumas vezes, né? Para quem tem dificuldade e imagina o suicídio como um pecado imperdoável, se isso traz dúvida para você, significa que você ainda não entendeu tão bem o Evangelho. Porque não era para suscitar essa dúvida. Mas eu sei, é uma herança de centenas de anos, né? Quase que do cristianismo todo. Essa imagem, essa ideia de pecado imperdoável, né? E aí, um dos caminhos que me parece absurdos de uma espiritualidade, muitas vezes desenvolvidas por nós, que corrobora, que favorece o adoecimento, a dor da alma, e até mesmo, em casos extremos, o suicídio, a igreja como um alimentador do mal, apesar de ter uma mensagem do bem, me parece que é nessa impregnação da culpa. Eu não sei, mas se você é um cristão
que convive recorrentemente com culpa, há uma incompreensão do seu viver da proposta do Evangelho, porque a proposta do Evangelho é exatamente a libertação da culpa. Né? Exatamente a libertação da culpa. Porque a culpa só faz sentido para sinalizar o erro. Depois que sinalizou o erro, a culpa já não tem mais sentido na vida. Não no Evangelho. Não no Evangelho. A culpa é só para você dizer, ixi, de novo. E aí você se arrepende e a proposta do Evangelho é que isso seja superado. Por quê? O que é o pecado, meus queridos? O pecado é algo que se encontra em nós, que nos distancia de forma radical do projeto de Deus. É um mal. Só que não é um ato que eu cometo somente. Paulo chega a falar que o pecado habita. Ou seja, o pecado compõe o ser humano. Imagine, eu tenho um problema de coluna que me leva a ser extremamente rigoroso no meu cuidado físico. Faço atividade toda semana, alongamento e tal, enfim. Sou rigoroso nesse negócio, porque a opção é pior, né? Eu ficava com muitas dores, enfim, e isso melhorou. Agora, o problema está aqui, me compõe, tanto que me compõe que me obriga a inserir na minha agenda atividades físicas que eu não negocio, porque ou eu faço ou eu vou para o campo da dor e da limitação que isso vem. Me compõe. Então, quando alguém fala, o ônibus está passando, eu vou pegar o ônibus, está indo, quando eu vou, aí eu já penso, corro ou não corro? Não, porque se eu correr, me compõe meu raciocínio. Quando eu estou andando, vou atravessar a rua, não, me compõe no meu modo de raciocinar. Vou forçar? Não vou? Se eu fizer esse movimento e tal, entende? Eu raciocino já assim, porque me compõe. De igual forma, o pecado habita em mim, me compõe. Não é alguma coisa que eu faço, é alguma coisa que me orienta também. Jesus Cristo chega a falar o seguinte, olha, você quer não pecar? O que é o oposto do pecar? É o cumprimento dos mandamentos. Os mandamentos se cumprem em quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Gente, amar o próximo como a si mesmo, e aí Jesus chega a falar assim, olha, eu dou um novo mandamento, o modelo de amar o próximo é o meu modelo. Quem é que consegue praticar isso? É inviável. Porque o modelo concreto disso é a expressão de Jesus Cristo, que ficou despossuído de todos os bens, que se dedicava integralmente pelo outro, porque você agir pelo outro como você gostaria que alguém agisse por você, se você estivesse na situação dele, é uma doação permanente e inesgotável. Não tem como alguém falar assim, não, eu não pequei. Não cabe aquela oração assim, Senhor, se porventura eu pequei, eu peço, não. Me compõe. Eu não consigo amar o próximo como eu me amo. Eu não consigo amar a precariedade do outro como se eu amasse a minha precariedade. Eu não consigo. E nem você. O projeto de Jesus Cristo é uma intencionalidade que nos move, não que se realiza. Porque o pecado nos compõe. Se é essa a realidade, não há espaço para julgamentos, não há espaços para rigores de olhares um para o outro. Você não pode isso, você não pode aquilo, como se o outro estivesse errado e você certo. Não cabe isso, porque estamos todos na mesma condição, culpados diante de Deus pelo nosso pecado. Quem? Todos. Todos.
Absolutamente todos. Invariavelmente todos. Irreversivelmente todos. Porque nunca conseguimos chegar no projeto. Porque eu tenho a coluna com problema. Eu nunca vou chegar no ponto de não, eu posso fazer o que... Não posso, porque a minha coluna tem problema. Não, eu vou conseguir amar o próximo como eu mesmo. Não, o pecado habita em mim. É um projeto de desejo, de movimento, de santificação que não se conclui. Porque eu vivo numa sociedade marcada pelo pecado, fui criado na ambiência do pecado, vivo numa igreja ambientada no pecado, sou casado numa família, eu e Silvéria, ambientados no pecado também, todas as minhas amizades são ambientadas no pecado, e eu sozinho sou ambientado no pecado. Entende que é um movimento de santificação, de distanciamento, mas não de realização? Se eu me sentir culpado pelo erro, eu não saio da culpa, a não ser que eu seja desonesto. E aí eleja, assim, pecados que eu não posso cometer. Os outros estão liberados. Porque se eu não fizer isso, eu vou ficar em permanente culpa. Invariavelmente culpado. E o que fazer diante do pecado para não ficar sufocado pela culpa? Colossenses capítulo 2, verso 13 a 15, a gente lê assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os deu vida a vocês, né? Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Ele perdoou todas as transgressões. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ou seja, em Cristo, os meus pecados foram perdoados e a dívida que me tornava culpado foi cancelada. Essa dívida. Entende? Que era expressa em ordenanças que eu não conseguia cumprir. Nem eu, nem você. Por isso que é graça. Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, meus amados, o que fazer diante do pecado? Primeiro é acolher pela fé a obra de Cristo. Eu não sou culpado não porque eu acerto. Eu não sou culpado porque eu sou perdoado. O que é muito diferente. Entende? É muito diferente. Eu não me sinto culpado não porque eu não erro. Eu não me sinto culpado porque eu já fui perdoado. Portanto, há que se renunciar à pretensão de perfeição. É impossível chegar lá. A gente fica pensando nessas ideias de perfeição físicos. E aí tem gente que fica incomodado por uma gordurinha, por isso, por uma coisa torta. Gente, quem não tem? Todos nós somos imperfeitos, fisicamente imperfeitos. Lamento informar. Todos somos. E sempre seremos. Não só imperfeitos no corpo, como nas capacidades de administrar a vida, e quanto no pecado, quanto nas relações. Todos os pais são imperfeitos, todos os filhos, todos somos imperfeitos. Há que se renunciar, porque isso é impraticável, irrealizável. E aí se a gente bobear, a gente desenvolve espiritualidades que transformam a tristeza em erro, ou até em pecado. É um negócio de louco, gente. Porque é irrealizável, não existe isso em lugar nenhum. Porque é irrealizável. E aí tem gente que pode desejar uma santidade sem pecado. É um negócio assim, teologicamente, um negócio de louco. Existencial, um negócio de louco, porque você nunca viu isso em lugar nenhum. Mas a gente se exige.
e exige do outro, e critica o outro, porque, é crente mais, é crente. Entende? Uma exigência de perfeição que é irrealizável. A santidade cristã é de pecadores permanentes. A santidade não é uma superação de um estado de pecador para não pecador. É uma situação de pecador que vai continuar pecador, mas num duplo movimento. Um de arrependimento, de olhar para a vida assim e falar assim, eu não quero mais viver desse modo. Então, é um desejo sincero de mudança, não é uma acomodação, lógico que não. E eu volto ao exemplo da coluna, dói, incomoda, é melhor fazer atividade física. O pecado é um horror na vida, destrói as relações, destrói planos, destrói um monte de coisa. Eu quero a distância disso, porque o bom da vida se encontra perto de Deus. Então, há um arrependimento e um desejo de mudança, e uma busca pela santidade permanente. Eu quero aprender a amar como Jesus falou que é para se amar. É isso que eu quero. A busca pela santidade, que eu sei que eu não chego, mas é o que eu busco. Eu não chego, não vou chegar, mas é o que eu busco. Então há esse duplo movimento, arrependimento e busca. Mesmo sabendo que eu não chego. Eu não chego e não chegarei, mas não importa, é isso que eu vou buscar, porque é isso que faz sentido, é isso que eu quero, é isso que me move, porque faz todo sentido. E aí há um acolhimento de si, da sua realidade. Para de se cobrar do que você não chega, porque não chega mesmo. A gente nunca alcança o que deveria alcançar, que seria bom alcançar. Ninguém chega, nem na espiritualidade, nem nas relações, nem na intelectualidade, nem no físico, nem na capacidade de se tocar, e nem em lugar nenhum, em nada. Ou a gente acolhe quem somos na nossa limitação e nas nossas possibilidades, ou a gente vai ficar em culpa, soterrados em culpas, amargurados, sem superação. E se você não tomar cuidado, você vai ler o texto bíblico sobre a marca da culpa. Sabe aquele texto de Jesus Cristo lá, e da parábola que Jesus Cristo conta, em Mateus 25, 31 em diante, que da separação dos bodes e das ovelhas? Não, é simples. Se você me visitou na prisão, se você se importou com os alijados da sociedade, que eu não tenho o que comer, beber e se vestir, se você visitou os doentes, parece um negócio, uma coisa mais simples do mundo, mas não cabe na nossa agenda, nem na nossa experiência de vida naquela dimensão. Eu li esse texto durante muito tempo da minha vida numa culpa terrível, tanto que eu nem gostava de ler muito. Porque você fala, ixi, não estou fazendo. Mas ninguém está fazendo nessa dimensão, entende? Se você não tiver um duplo compromisso de arrependimento e desejo por fazer, e busca por mudar a sua vida para que quanto mais haja densidade das marcas de Cristo em você, para que cada vez essa marca de amor cristão esteja presente em você, mas que você não chega lá, uma aceitação de si e uma libertação da culpa, ou você vai ficar permanentemente culpado, ou você vai fazer uns caminhos teológicos para falar que não é bem isso, na verdade não sei o quê, porque você vai ter que fazer um monte de caminho teológico para falar, porque ninguém está fazendo nessa dimensão, e a gente não pode ser todo mundo pecador e tal, a gente vai ter que fazer alguns arremedos aqui teológicos. Precisamos ser rigorosos para buscar evitar aquilo que nos aproxima dos erros. Máximo de rigor que a gente puder ter. Eu falei da minha coluna, eu sou rigoroso para caramba nesse negócio. A gente tem que ser rigoroso para evitar o mal que a gente sabe que nos fragiliza. Mas nunca rigorosos com as pessoas. E nem com a gente. Porque, no fundo, está todo mundo querendo viver. Eu acredito, posso estar enganado, que está todo mundo aqui querendo
ser fiel a Deus e usufruir de uma vida bonita com Deus. Só que a gente não consegue totalmente. Eu acredito que todo mundo está tentando ser um bom familiar. Todo mundo sonha com isso. Mas não consegue tão bem isso. Acho que todo mundo quer ser um bom profissional. Mas nem sempre consegue, um bom estudante, mas nem sempre consegue. Entende que está todo mundo querendo, mas não se consegue. E se a gente entrar num campo de rigor, é o que Jesus falou, com a intensidade que você julga, você vai ser julgado. A gente vai entrar num campo de rigor que destrói todos nós igualmente. Todos nós igualmente. Eu não estou dizendo que a gente vai falar assim, agora tudo pode. Lógico que não, a busca da santidade é um desejo. O repúdio ao pecado é uma realidade, deve ser, mas em direção a algo que nenhum de nós consegue acessar. É preciso que a gente entenda que o insuportável para Deus não é essa nossa caminhada falha, porque a minha caminhada é falha e a sua também. Não é isso que é insuportável para Deus. O que a gente viu na experiência de Jesus e nas falas dos profetas, o que é insuportável para Deus, é gente que ora e fala assim, Senhor, eu te agradeço, porque hoje eu passei em branco, não pequei. Eu te agradeço, Deus, porque, graças a Deus, eu estou num padrão, num patamar tão distante dos outros. Isso é insuportável para Deus. Sabe por quê? Porque é muito mentiroso. É absolutamente contraditória toda a mensagem ao que somos. O que agrada a Deus é essa sinceridade, é esse arrependimento sincero, é essa constatação de que, por mais que a gente queira, a gente não consegue chegar lá. Novamente, não é renunciar ao desejo de ir, mas é a constatação que é uma utopia, assim, eu não chego, mas é o que me orienta, entende? Porque é lá que a vida está, e aí eu me oriento, só que ela não está lá como quem chega aqui, eu estou aqui, passando fome, sede, a água está lá, não, porque nesse percurso, todo esse deserto de inanição, Jesus Cristo cravou esse deserto na cruz do Calvário, e o próprio Deus vem me alimentar. E faz dessa caminhada com marcas de oásis. Não porque eu cheguei lá, mas porque Ele trouxe a mim. Entende a diferença? É graça, gente. Não é conquista. É graça. Eu não chego lá, mas Deus me trata como se eu tivesse chegado. Isso é graça. Eu não consigo ser o que eu deveria ser, mas Deus me trata como se eu fosse. Isso é graça. Então, abandonemos os rigores de pretensões de perfeição, de santidade absoluta, porque isso é irrealizável. Mas Deus nos trata como filhos santos. Isso é graça. Que haja graça distribuída aqui, que haja graça distribuída na sua casa, que haja graça quando você olhar no espelho, que haja graça. E a gente vai celebrar a ceia do Senhor, que é a explosão da graça de Deus. Para um bando de gente pecador, que não chegou, mas Deus nos trata como se tivéssemos chegado. Por quê? Porque o nosso pecado, a nossa dívida, a nossa incapacidade foi cravada na cruz do Calvário. E aí eu participo da ceia sem culpa. Sabe por quê? Porque Jesus levou. Não porque eu cheguei, mas porque Ele levou. E toda pretensão de perfeição, toda pretensão de ser alguém
hiper, mega, ultra santo, toda pretensão de poder pensar que pode chegar e orar, Senhor, obrigado porque hoje eu zerei, estou bem, toda essa pretensão é um golpe mortal na cruz do Calvário. A cruz é para quem não chega. É para quem não chega. Quem pensa que chega, desfaz a cruz. É por isso que tantos discursos de igreja hoje anulam o Cristo. Anulam o Cristo. Porque acabam com a cruz. A cruz é para gente como eu e você, que não chegou e nunca vai chegar, mas é tratado como alguém que chegou. Entendeu? Então vamos celebrar a ceia. Mas celebrar com essa leveza na alma. Eu estou dentro sem ter chegado. É graça. Ora ao Senhor nesse momento. Ora ao Senhor e apresenta diante dele essa realidade que a gente faça da igreja esse ambiente de combate à dor na alma de quem quer fugir da vida porque não consegue chegar lá. Que a igreja seja esse espaço de gente que reconhece que não chegou, mas é tratada como tivesse chegado, por ser graça. Pai, eu te agradeço. Te agradeço porque eu nunca cheguei, mas o Senhor sempre me tratou como alguém que estivesse do lado, Pai. Eu te agradeço porque o teu convite é um convite de liberdade compromissada com a mudança. Compromissada com a mudança, mas sem a exigência da realização. Que haja misericórdia entre nós, Pai. Que haja misericórdia em cada um aqui, Pai. Que ninguém anule a tua graça, buscando perfeições. Que ninguém aqui, Pai, desfaça da cruz de Cristo, pretendendo santidades irrealizáveis, Pai. Mas que cada um aqui valorize, Pai, a tua proposta de liberdade, liberdade da culpa, da liberdade de ter que ser o que não consegue ser, mesmo desejando ser e tentando ser, mas sem conseguir. Que haja cada um aqui, Pai, um espírito de bondade consigo e com o outro, Pai. Desfaz os rigores, Deus, que culpabilizam o outro, Pai, nas nossas experiências de família, na nossa experiência de igreja e no nosso modo de lidar com a gente mesmo, Pai. Que a tua graça, o teu amor infinito, seja a verdade que nos oriente, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Para que lado vai a sua vida? Percebe que quando a gente é liberto da culpa é para a gente viver. Para que lado vai a relação na sua família, no seu trabalho, consigo, com Deus? Para onde? Para que lugar? Desfeita a pretensão de querer agradar e chegar lá onde Deus deseja que você chegue. É certo que Deus quer que você mude e caminhe em algumas direções. Então a gente vai tomar esse cálice nesse compromisso que é nosso com Deus. Olha, Deus, liberto da culpa, eu vou viver junto contigo. E eu quero dar esses passos que eu não dava, porque a culpa limita a gente. Vivamos, porque foi para a vida, para a liberdade que Cristo nos salvou. Vivamos. Então você vai beber em gratidão e você vai orar nesse momento.
falando para Deus, oração silenciosa aí, você com Deus. Deus, eu posso me aventurar um pouco mais, porque eu não preciso ser perfeito. Eu preciso ir. Para onde você vai se aventurar? Para onde Deus te leva? Ore ao Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado por nos tratar com essa gentileza toda, Pai. Obrigado por nos tratar a partir do teu olhar e não do nosso, Deus. E eu peço que o teu amor e misericórdia acabe mudando o nosso olhar, que a gente tem sobre nós e sobre os outros. Tira de nós a prontidão da acusação, das exigências de perfeição, e que reine em nós a misericórdia e a graça, com um desejo profundo de uma vida de santidade, mesmo que nunca completa. Dá-nos a gratidão, a vontade de viver e o reconhecimento que o Senhor nos chama para a vida, ao nosso lado. Muito obrigado por isso, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus.